aconteceram aqui 7 aulas com esta. E os vários depoimentos mostram visões fragmentadas e parciais, necessariamente, desse período. O que a gente pretende hoje aqui, numa conversa muito informal, é tentar costurar uma coisa que nem o senador Fernando Henrique Cardoso, nem o Cláudio Abramo acompanharam, mas que pela vivência dos dois, pelo conhecimento dos dois, certamente eles têm condições de nos dar uma visão do que foi esse processo que, num certo sentido, começa em março de 64 e vai desembocar na eleição do presidente Tancredo Neves em março de 85. Eu queria passar a palavra para o reitor para que ele desse um pontapé inicial e situasse melhor os participantes de hoje. Bom, apenas para, inclusive, colocar ao Fernando e ao Cláudio, que obviamente não assistiram às exposições, a ideia do curso e alguns tópicos muito breves sobre as colocações de cada um dos participantes anteriores. O curso procurou destacar os principais momentos políticos de 64 até hoje, trazendo os protagonistas que, por diversas razões, não tinham, até o momento, pelo menos na universidade, não tinham prestado o seu depoimento sobre os episódios que eles viveram. Por outro lado, é uma atividade da universidade de extensão, mas voltada, pensada para os nossos alunos, a maioria dos quais, pela sua juventude, não viveram aqueles momentos. Portanto, o curso procurou, e os expositores em geral ativeram-se essa ideia, procurou relatar, além de interpretar fatos, além de cada um oferecer a sua própria interpretação sobre os fatos que viveram, procurou ser bastante informativo sobre detalhes, episódios, enfim, que enriqueceram estes relatos. Não na ordem em que foram apresentados os temas, mas na ordem mais ou menos cronológica, histórica, nós tivemos sobre 64 mesmo a participação do vice-governador Almino Afonso e do ex-governador Leonel Brizola. Eu acho que os dois, houve uma semelhança na exposição dos dois, que foi justamente o fato de destacarem bastante, como um antecedente importante do movimento 64, o episódio da renúncia do senhor Jânio Quadros, o episódio da legalidade, o parlamentarismo, a crise do parlamentarismo, enfim, a crise sucessiva do governo que desemboca em 64. Eu acho que os dois também destacaram, em 64, um duplo movimento, um movimento das Forças Armadas, lideradas, digamos assim, um levante militar liderado pelo general Mourão, e, posteriormente, a articulação do movimento militar através dos militares vinculados à Escola Superior de Guerra, com a ideologia da segurança nacional, etc. Tivemos a exposição do senador Mário Covas, que procurou retratar o período seguinte, digamos, o período 64 até o ato institucional número 5. O Mário foi um ator privilegiado daqueles momentos, como líder do MDB, fundador e líder do PMDB posteriormente. Tivemos depois a exposição do Fernando Gabeira sobre os momentos da guerrilha urbana, o episódio dos sequestros, enfim, e os momentos que foram vividos após a decretação do ato institucional número 5, aqueles momentos políticos e as saídas que se buscavam naquele momento para a crise política que vivia o país. Tivemos também, sobre o mesmo período histórico, o depoimento do capitão Sérgio Macaco,
que fez uma análise histórica sobre a questão de como ele via a questão militar, da organização militar, o papel dos militares, chegando a contar, narrar com muita riqueza de detalhes o episódio do Paraçá. E finalmente tivemos o Lula, que analisou a questão do novo sindicalismo, o surgimento do sindicalismo como uma etapa importante do processo de redemocratização. Não tivemos, infelizmente, a aula do deputado Ulisses Guimarães, que justamente procuraria retomar a ideia da redemocratização, os fatos vinculados a isso e a sua interpretação. E talvez seja uma sugestão para esse debate que, além de algumas pinceladas, talvez mais sobre o período histórico, nós possamos analisar com mais detalhe o processo de redemocratização, o seu significado e procurar ver à luz do que nós estamos vivendo hoje, à luz digamos assim, à luz do passado, procurar analisar o nosso processo constituinte hoje, as perspectivas que se colocam e um pouco os caminhos futuros, não é? Eu acho que isso, basicamente, é o que nós esperaríamos desse debate. Eu acho que talvez o senador Fernando Henrique pudesse começar. Eu acho que o Marcum vai dirigir o debate, mas a minha sugestão é que cada um dos dois expositores aqui, se chegar ao VFOR também, faça uma intervenção inicial dos seus 15, 20 minutos, meia hora, enfim, e depois possamos abrir o debate com a participação do público. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Na verdade, preferia que fosse noutra ocasião, porque as decisões sobre o Constituinte estão de tal maneira tensionando a todos nós em Brasília que a gente não tem nem nem motivação, nem tempo para sair de coisas que podem parecer menores, uma palavra aqui, outra palavra ali, mas que muda muita coisa. E digo isso para dizer a razão pela qual vou fazer uma exposição aqui absolutamente improvisada, não pensada. Em primeiro lugar, 64. Como o curso aqui é de extensão e de memória, recuperação da memória política, vou começar por um lado puramente pessoal. Eu vivi esse episódio de 64 na universidade. Diferentemente dos outros que aqui falaram, com o Almino, o Mário, que foram atores políticos do período de 64, eu, na verdade, em 1964, eu tinha recém voltado da Europa, quando estava terminando uns trabalhos lá, e tinha feito uma tese de livre docência, e que era sobre a questão dos empresários do desenvolvimento econômico. E eu descobri 64 por esse caminho, porque eu fazia uma pesquisa a respeito do que era o papel da burguesia no desenvolvimento capitalista brasileiro e a relação dela com o processo de democratização. E a teoria, então, vigente, altamente influenciada pelo Partido Comunista e pelo ISEB, era de que nós estávamos numa fase no Brasil em que a burguesia industrial deveria, por seus próprios interesses, aliar-se ao povo para ampliar o mercado interno e para assegurar as franquias democráticas. No meio disso estava a questão da reforma agrária. Parece que não mudamos muito. Estava a questão da reforma agrária, e o que se afirmava então é de que os adversários da reforma agrária e da democratização eram, como é óbvio, o latifúndio e o imperialismo, e que a aliança entre o latifúndio e o imperialismo bloqueava o processo transformador, enquanto que do lado do processo transformador havia as forças populares, notadamente os trabalhadores urbanos e as camadas médias universitárias, etc., e o setor da burguesia industrial que estava em franca expansão. Isso era a teoria. Eu fui fazer essa pesquisa sobre o papel do empresariado, e não diria que a partir destas premissas, mas tendo esse background, que era comum na época. E o pensamento progressista se alinhava do modo que aqui dispus contra o pensamento conservador,
que era atribuída aos latifundiários e àqueles setores ligados ao imperialismo. Em termos políticos, isso era, por um lado, o PTB, por outro lado, o UDN e o PSD. E ao lado do PTB, com muito menos força e expressão, o Partido Comunista. E as forças nacionalistas. Forças essas que estavam cimentando dentro do Congresso a Frente Parlamentar Nacionalista e o voto no Congresso se manifestava muito mais em termos destas correntes do que havia dois grupos, a Frente Parlamentar Nacionalista e não sei como chamava, o Bloco Democrático da época, não era Centro Democrático, e que se aliava ao setor conservador. O qual que ao começar a fazer pesquisa com os empresários, eu encontrei maciçamente entre os empresários um ponto de vista que era contrário à reforma agrária, que vinha com muita preocupação ao movimento de massas, que não tinha nenhum entusiasmo pela democratização. Ainda me recordo, com exceção de dois empresários, o pai do Antônio Emílio, o José Emílio de Moraes, o outro, hoje, o deputado Fernando Gasparian, que eram os únicos dois cujas ideologias coincidiam com aquilo que a teoria apresentava como sendo o normal para os empresários. O resto do empresariado estava conspirando contra a democracia, e já estava conspirando mesmo, literalmente, porque era o início do golpe. E eu fiz essa pesquisa em 62, 63, o livro só foi publicado quando eu já morava fora do Brasil por causa do golpe. Então, foi, na verdade, a partir da prática científica que eu descobri uma realidade política que era bastante diferente daquilo que se dizia no plano propriamente ideológico. E, efetivamente, o que aconteceu naquela época foi, ao contrário do que as análises correntes afirmavam, foi um alinhamento imenso de todo o capital, tanto faz que fosse agrário, que fosse financeiro, que fosse industrial, e que realmente se alinhou contra o que eles imaginavam ser uma revolução que viria dos sindicatos e que viria do chamado pelego PT do PC do comunismo. E, naturalmente, se alinharam dentro de uma visão de um país que, para esse setor, deveria ser um país muito mais ligado ao bloco ocidental, muito mais internacionalizado. E quando houve o golpe em Minas Gerais, o governador Magalhães Pinto tinha feito lá nomeado um secretariado, que era um secretariado de nível ministerial e que estava preparado até mesmo para, se fosse o caso, declarasse governo paralelo e com apoios externos, porque havia efetivamente uma correspondência muito clara entre o pensamento desses setores e o pensamento dos Estados Unidos, que na época nós estávamos na efervescência da Guerra Fria e da divisão dos dois blocos. E essa Guerra Fria aqui no Brasil pilhou a nossa sociedade dessa maneira e deixou os setores ditos progressistas bastante surpresos, porque aqueles que se imaginavam que viessem seus aliados estavam conspirando contra. Isso foi digamos assim, o background daquele movimento. Fora disso, portanto, eu descobri isso aí de um ângulo propriamente acadêmico, na pesquisa, não é? E não batia com o que acontecia. Não batia com a realidade política e com os alinhamentos políticos. Mas eu passei a entender que o que estava errado eram os alinhamentos políticos e era essa análise. Nesse livro que eu escrevi, eu já tenho uma posição marcadamente contrária à visão dessa visão clássica da época, da aliança das forças empresariais com as forças populares contra o imperialismo e o latifúndio. Eu tomei foi o ponto de partida para uma discussão teórica, não vou entrar aqui, bem diferente, que foi, na verdade, inicialmente, muito mais empírico, quase que uma descoberta que me surpreendeu, porque eu imaginava que as coisas pudessem ser diferentes. Me recordo quando veio o período de efervescência do golpe, do Jango, contra o Jango, quando houve um famoso comício, alguns já devem ter feito referência aqui, na Central do Brasil, que foi no dia 13 de março de 1964, eu estava no Rio. E eu vou contar só dois pequenos episódios, que foram próximos, para que vocês tenham uma ideia do clima. Eu estava no Rio uma semana antes do dia 13, e uma noite me encontrei com o Darcy Ribeiro, que então era chefe da Casa Civil do presidente João Goulart. E o Darcy estava vindo da casa do Santiago Dantas, onde ele tinha mostrado as reformas de base, que era o grande tema da época, as reformas. O Darcy tinha apresentação
do presidente da República para o Congresso sobre as reformas de base. E o Darcy estava eufórico com toda aquela transformação que estava ocorrendo no Brasil, e eu estava descrente, por razões acadêmicas. Então ele disse: você não tem saída, você é realmente um mero acadêmico, uma coisa assim, um pouco despectiva. Naquela época ele não queria ser mero acadêmico. Bom, e eu queria dizer, mas não vai acontecer isso. Eu não sabia, não estava na cozinha da política, mas visto um pouco à margem, se via que estava tudo equivocado. Só que é pretensioso dizer isso, estava tudo equivocado. E naquela época eu até estava torcendo para que eu estivesse equivocado. Uma semana depois, do 13 de março, eu vim para São Paulo, e naquele tempo se usava ainda um meio de transporte que agora caiu em desuso, e caiu de novo em desuso, graças a Deus, com a estrada de ferro Norte-Sul. É que se tomava o trem na central do Brasil, e para vir havia um trem noturno que fazia Rio e São Paulo, esqueci o nome, Santa Cruz ou Vera Cruz, uma coisa assim, e nessa noite passei no comício lá para tomar o trem. Eu estava em casa do meu pai, que era deputado do PTB, e que morava em Copacabana, perto do arpoador. E ali onde nós morávamos, todos os apartamentos tinham uma vela acesa. Todos. No prédio que meu pai morava, que não era muito alto, e morava lá o Carlos Drummond de Andrade, todos, menos a casa do meu pai, tinham uma vela acesa, incluindo o Carlos Drummond, de protesto contra o Jango, contra o comício. Quer dizer, a zona sul do Rio estava sublevada à moda carioca, com a vela acesa. E quando chegamos lá no comício, o comício era aquela coisa imensa, e entramos no trem com um personagem que vocês conhecem. Um era hoje o deputado Plínio de Arruda Sampaio. O outro era o Zé Gregório, que foi secretário do governo Montoro, e o outro é o Mastro Bono, que é genro do Jânio. Casado com a Tutu. Naquela época não era. Bom, e no trem, o nosso comentário foi o seguinte, meio do Plínio. Plínio dizia: isso não vai dar certo, eles vão nos prender. Só que eles eram o Jango. Por quê? Porque um setor do pensamento não conservador não estava muito conforme com o que estava acontecendo e tinha medo do Jango. Daqui a pouco vai chegar aqui o professor Verfort, que se recordará que logo depois disso veio o golpe, e na Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia, nós fizemos uma reunião. E nesta reunião eu tive um trabalho imenso para demover o professor Verfort, o Rui Fausto, hoje mora em Paris, irmão do Boris Fausto, o Luiz Ildebrando Pereira da Silva, que me ajudou, que era do PC na época, e mais uns outros lá, que são menos notórios, porque queriam fazer um telegrama de protesto contra os generais golpistas do João Goulart. Tal era a confusão nas hostes político-acadêmico-literárias. O terreno começou a escapar de nós. Não se sabia bem, cada um, onde se situar. Só quem sabia eram os que estavam dando golpe. Sabiam e fizeram uma coisa, digamos assim, surpreendente para o Brasil. Eles tinham um programa. Enquanto nós tínhamos uma visão vaga de como devia ser a transformação social, as razões estruturais, e jogávamos atores, classes, aqui e ali, umas contra as outras no papel, aquela gente tinha preparado durante muito tempo, desde a queda do Jânio, através da Escola Superior de Guerra, através do IPES, que era um órgão de pesquisa, com o Delfim, que era um jovem assistente, e a quem não se dava tanta importância, e que era muito contra a reforma agrária naquela época, continua, ele é fiel a isso, e com o Roberto Campos, eles estavam preparando uma outra imagem do Brasil, uma outra visão do Brasil. E aí veio um outro desengonço no pensamento brasileiro. É que foi dado o golpe, claro, naquele momento aquilo foi uma espécie de terremoto, que provocou lá muita comoção, muita agitação, muitos de nós fomos embora do Brasil, outros ficaram por aqui, perderam emprego, aqui e ali, preso, não preso, o cotidiano triste do que acontece depois desses episódios. E nós todos, durante muitos anos, persistimos na ideia de que o golpe que tinha sido dado era um golpe retrógrado, colonial fascista, na expressão do Hélio Jaguaribe. E que eram os aliados do latifúndio do imperialismo que tinham tomado conta do poder para bloquear o Brasil. Eu não concordava com essa ideia. Em 1966 ou 67,
eu escrevi um artigo numa revista chamada Le Temps Moderne, que era dirigida pelo Sartre, e em que expunha uma outra teoria sobre o assunto. Por quê? Porque eu achava que o que tinha havido ali era um golpe, sem dúvida, político, mas que economicamente eles estavam a serviço não do retrocesso, no sentido puramente econômico, mas eles estavam tratando de colocar a economia brasileira integrada na economia mundial, sob a égide, naturalmente, das forças dinâmicas da economia mundial. Mas que aquilo teria um certo dinamismo. Ocorre que a esquerda brasileira, durante muito tempo, não acreditou nisso. Até 70. Não acreditou nisso. Foi o que deu na guerrilha depois. Né? E depois veio Debré com aquela teoria dele completamente desparafusada, como chama? Da foquismo. Né? Então, qual era a ideia? A ideia de que simplesmente os militares estavam aí como uma pata estrangeira para servir aos interesses externos e latifundiários. E não percebemos que o que estava havendo era uma transformação profunda, reacionária, sem dúvida, mas que poria o Brasil num outro patamar. Quer dizer, eles industrializariam o país e vinculariam esse país industrializado ao mundo internacional. Isso aconteceu. E aconteceu com uma deliberação, com uma capacidade ideológica de ver claro segundo os interesses do setor que tinha tomado conta do Estado e com uma capacidade até técnica de mudança do Estado. Roberto Campos, inicialmente, e mais tarde o Delfim, em conjunto, eles fizeram uma tremenda modificação na estrutura do aparelho estatal. Modificação a favor de quem? Do capital, é claro. Né? Evidentemente, houve um arroz salarial muito grande nos anos depois de 64, na questão do combate à inflação, e começaram a tentar demolir, o que não conseguiram, a estrutura estatal da economia. Porque imaginavam que naquela época, o Campos continua com essa ideia, o importante é tirar o Estado e deixar as forças de mercado atuarem livremente aí. Isso não funcionou, porque isso não funciona em nenhuma economia moderna. Mas funcionou o resto. Qual é o resto? Atrelaram, como eu já disse aqui, os interesses locais aos interesses internacionais. Dito de uma maneira mais conceitual, houve a internacionalização do mercado brasileiro. Essa internacionalização trouxe uma série de mudanças, uma série de transformações na sociedade. E durante muito tempo, as vítimas do golpe, nós todos, e mais o povo, encarávamos tudo isso como se nada estivesse mudando. A expressão colonial fascista, que foi cunhada por um sociólogo chamado Hélio Jaguaribe, era para mostrar que estávamos regredindo a um sistema colonial, além do mais fascista. Os dois termos estavam equivocados. Não era colonial, porque tinha mudado o mundo. Era uma internacionalização de outro tipo. E não era fascista, porque era autoritário, não queria saber de massa, não mobilizavam a massa, não tinham símbolos de massa. Eram simplesmente técnicos e usando o Estado para desconectar a sociedade do processo político, que era o ideal do regime autoritário. Um regime que serve ao capital, se organiza, tem plano, se propõe a fazer uma série de transformações e não quer saber nem do apoio do povo. Não quer, o povo tem que desaparecer como agente do processo histórico. Isso levou muito tempo, não dá tempo, 10 minutos, já passei até deles, mas para pelo menos a visão que eu tenho dessa história toda. E depois, é claro, já aqui foi explicado o que aconteceu com o AI-5, porque que veio o AI-5, isso é um zigue-zague, um vai e vem que não termina mais, ou melhor, termina, mas tem muitos meandros a serem percorridos até dar no que deu, né? E isso levou uma profunda reorganização da sociedade brasileira. E enquanto nós insistimos que nada estava mudando, o país foi mudando. E aí tem um lado interessante. Foi mudando a despeito do governo, o governo sempre com a minha visão absolutamente autoritária, mas o próprio desenvolvimento econômico acabou gerando uma outra sociedade, da qual vocês são parte integrante, não é brutal. Só para ter um dado assim sensível, quando eu estudava na USP, faz muitos anos, a USP devia ter, sei lá, não sei quantos estudantes, no Brasil todo não tinha 100 mil estudantes universitários. Não tinha 100 mil estudantes universitários, nos anos 50. Eu me lembro que eu fui a Buenos Aires nessa época, só a Universidade de Buenos Aires já tinha 100 mil estudantes, que era tudo que o Brasil tinha. Hoje deve ter quanto? 1,5 milhão? 1,5 milhão. Quer dizer, isso é uma transformação, é a criação de uma classe média, que passa pela universidade. A industrialização e tal. E isso alterou tudo, inclusive a classe operária.
inclusive a estrutura da classe operária. Então, o que aconteceu? Em 64, o setor operário sindical que se movia era o setor que estava dentro das empresas do Estado. Estrada de ferro, portos, os comandantes de marinha mercante. O movimento sindical e o movimento político ligado aos trabalhadores era dentro do setor estatal. Com o grande desenvolvimento ocorrido na década, nos anos que vão de 64 a 74, isso muda. E o eixo passa para o grande setor da empresa multinacional, que é o ABC. Então você tem uma outra classe operária que não é ligada ao Estado, mas que trabalha na grande empresa. E curiosamente, e Lula é expressão e testemunho disso, o que aconteceu? Como o regime era autoritário, do jeito que mal e mal isso descrevia aqui, e não ligava para o povo, não ligava também para o sindicato. O sindicato, até o Jango, era base de poder. Né? Eles tinham que manipular o sindicato. E ninguém manipula de um lado só, tem que ter um da cá, toma lá. Então tinha que dar aumento de salário, receber líder sindical, não é isso? Fazer grandes reuniões com o sindicato, ceder alguma coisa na área política, na área social. Depois de 64, isso tudo desapareceu. O Estado se desinteressou do sindicato. Mas, como a sociedade continuou crescendo, o que ocorreu é que houve um renascimento do sindicato fora do Estado. E os agentes disso não foram só os operários, foram os advogados também. O Almir Pazanotto, por exemplo, é fruto disso, e depois, consequência disso. Né? Passaram por quê? Porque o sindicato passou a atuar no plano direto da representação do interesse concreto do operário. Não tinha o interesse político, era o interesse econômico, social, corporativo do operário, sem o Estado. Isso então fez surgir toda uma liderança sindical nova, diferente da liderança sindical de 64. E isso surgiu sem que ninguém tivesse planejado. E quando houve, depois uma certa liberalização com o governo Geisel, 76, 77, o Brasil descobriu espantado que tinha líderes sindicais. E que tinham muito prestígio, peso e eram mais abertos de cabeça. Eu me lembro que a Folha, não sei se o Cláudio estava dirigindo a Folha nessa época, ou quem era a Folha, fez várias entrevistas que deixaram todos nós absolutamente boquiabertos pela pujança da liderança sindical que aí tinha surgido na área nova. Assim como surgiu a liderança sindical, surgiu uma outra coisa também muito interessante, que foi a classe média, que geralmente nós gostamos de atacar a classe média, mas é um fenômeno muito importante num país como o Brasil. E o que aconteceu? A resistência contra o regime veio desse setor sindical, da igreja, que passou a ter uma função diferente da que tinha antes. A igreja até 64, nós íamos só para brigar com a igreja. Outro dia me encontrei com o Dom Cândido Padim, em Bauru, não agora, faz uns anos já, numa campanha política, e me lembrei com o Dom Cândido. A última vez que eu tinha estado com ele foi na televisão, das raras vezes que eu fui à televisão antes de 64, para brigar com ele, por causa do negócio do ensino público. A igreja, ela maciçamente mantinha o ensino elitista e queria o dinheiro do Estado. Hoje, não é assim mais. Mudou a igreja, mudaram os sindicatos, mudou a classe média. Criou uma classe média que não é mais o que era do passado. A classe média ligada à camada dirigente do país. A classe média antiga é toda ela composta dos chamados venidos abajo, venidos a menos, como dizem os espanhóis, que caíram. Né? Então, o jeito vai caindo. Tinha terra, tinha não sei o que lá, vai perdendo, vai para a universidade, fica professor, fica padre, fica engenheiro, essas coisas. Mas ligado à classe tradicional. Agora não, ela vem de baixo. É uma classe média que, ao invés de estar fazendo um movimento da antiga, que vem de cima para baixo, na mobilidade social, essa nova classe média vem de baixo para cima. Então ela tem outras aspirações, outra dinâmica, deseja outras coisas, e se organizou. E a universidade agora passou a ser reflexo disso. Não é mais da classe média tradicional, que era a classe média bem pensante, que sabia muitas línguas e que também sabia se acomodar. Agora é uma classe média que sacode, reclama, deseja coisas, fica contra. Isso aconteceu na SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, nas lutas universitárias, e foi isso que começou a mudar quando veio a liberalização do general Geisel. Foram essas forças que romperam na cena política. E os líderes novos surgiram daí. Ou surgiram da igreja, ou do sindicato, ou da universidade, da classe média nova. O AB, o Raimundo Fauro, esse novo Brasil que veio aí. Bom, isso foi, digamos assim, em termos mais sociológicos, o que aconteceu, e muito a pinceladas, nesse período de reorganização da vida social e econômica do Brasil. Só que a música foi dada pelos que deram o golpe de 64 e depois de 68. E continua sendo, quer dizer, esse sistema que aí se montou, continua montado
porque isso não é uma pessoa, é um sistema. Eles reorganizaram a sociedade dessa maneira. Não é? E hoje, para vir para o presente, e vou ser rápido no presente, o que aconteceu? A sociedade esta que eu descrevi aqui rapidamente, teve forças para cercar o regime. Isso, digamos, depois do general Geisel. Isso, notadamente, no governo do Figueiredo. Ela teve força para fazer muita agitação ao redor do regime. Nunca teve força para assaltar o regime e quebrá-lo. Por sua vez, o regime foi ficando acuado e ele não tinha como congelar a sociedade. Aí já faz o Figueiredo. Uma espécie de guerra em que você cerca o castelo, mas não consegue entrar no castelo, e o castelo não consegue romper o cerco. E nesse processo, o castelo vai apodrecendo e vai mudando. Setores dele passam a dizer, puxa, não é melhor eu fazer uma ponte e buscar um acordo com esse setor que está me cercando? E os que estão cercando dizem assim, puxa, mas já que eu não posso romper o castelo, será que não é melhor fazer esse acordo e entrar pela janela? Foi o que aconteceu. O que aconteceu é que depois de muita campanha da sociedade, campanha das diretas, campanha sindical, campanha de greve, campanha de universidade, anistia, tudo que é luta, né? A campanha das diretas nós perdemos na decisão pelo voto no Congresso. Não é isso? Quer dizer, não passou a ideia das diretas. Ao não passar a ideia das diretas, o que aconteceu? Você tinha aí uma disjuntiva. Maluf candidato, era a continuidade do sistema. Ou então tentar, através do colégio eleitoral, eleger o Tancredo, que para ganhar teria de aliar-se a partes do antigo regime, que foi o que aconteceu, conscientemente. E é curioso porque algumas pessoas se opunham a esse processo. No fim, poucos se opuseram. Mesmo no PT, só 4 ou 5 se opuseram, porque os outros vieram e votaram do colégio eleitoral. E um dos que mais se opôs foi o Ulisses Guimarães, que isso não é sabido, mas nas discussões internas, Ulisses tinha uma posição muito contrária a esse caminho e achava que, até certa altura, ele se opunha muito, talvez porque se opusesse ao Tancredo, que o resultado seria o Tancredo, não seria ele. Comentário maldoso. Mas objetivamente, é maldoso, eu não tenho o direito de dizer isso, porque objetivamente, em mais de uma discussão, presente o senador Severo Gomes, hoje o governador Pedro Simon, não é? Nós discutimos com o Ulisses, e o Ulisses insistia em que não, mas então vai ganhar o Maluf. E depois? O que acontece ganhando o Maluf? O senhor talvez não saiba o que significa, de novo, o negócio de perseguição, exílio, prisão e tal. É preciso fazer uma transformação, ainda que a esse preço. Bom, e esse preço foi pago. Quer dizer, houve no fundo, uma transformação que não foi por ruptura. Não que as pessoas que não romperam não quisessem, que não tiveram condição para romper, política para romper. Romper não é um ato de vontade só, é um ato de organização. É uma questão de possibilidade. E depois ocorreu, digamos assim, uma espécie de inversão no processo. Na visão que nós tínhamos, os que achávamos que era preciso, de qualquer maneira, barrar a ascensão do Maluf, ou na visão que nós tínhamos, evidentemente, o controle político, a hegemonia do processo, deveria caber ao PMDB e às forças que estavam aliadas ao PMDB, que então eram quase todas democráticas. Né? E ocorre que morreu o Tancredo. E depois da morte do Tancredo, houve quase que uma inversão, porque na nossa visão, nós dividimos, para poder ganhar, nós precisaríamos de um desmembramento de parte do antigo PDS, desmembramento, alguns viriam para que fosse feito um corte com o Tancredo. Ocorre que esse corte veio, morreu o Tancredo, mudou-se o sistema de partidos, e aí quase todos aderiram. Quer dizer, quem ficou, o PSD foi um grupinho pequeno, e quase que houve, se é que não houve, um deslocamento da hegemonia, que deixou de ser, da transição, que deixou de ser feita sob o controle do setor democrático tradicional e passou a ser feita progressivamente de forma embolada, sem que a hegemonia ficasse no setor democrático. No discurso antigos. Do 18 de maio, o senhor acha que é o fim desse processo? Essa afirmação do presidente Sarney, depois
esse realinhamento de forças. Não sei se é o fim ou se ele está pensando que justamente está simbolizando já isso, a hegemonia do novo processo. A consolidação da hegemonia. Isso sim, a consolidação desse tipo de hegemonia. Não é? E, de alguma maneira, essa transição política foi uma transição que, como eu disse hoje à tarde, não sei se foi para a imprensa ou para quem foi, é como você está fazendo uma goiabada e, de repente, perde o ponto, né? Vai indo para a transição perdeu o ponto. Não se vê mais onde é que está o passo. Como que ela ficou aí, de novo, congelada. Congelada em que termos? E eu paro já aqui. Em que termos? Congelada em termos de que houve uma mudança de personagens lá em cima, na cúpula. Né? Houve mudança na liberdade, que se avançou imensamente nesse aspecto. Né? Houve mudança enquanto a certas direções de política econômica e social. Mas, no que diz respeito à institucionalização da democracia e do novo, não. Só houve mudanças institucionais na primeira fase de 85, quando nós mudamos certas leis que permitiram o degelo, o reconhecimento de partidos de esquerda, eleição direta e questões relativas a acabar com sublegenda, mas depois parou aí. Parou aí. E não só parou aí, como o segundo momento é agora, é a Constituinte. Porque na Constituinte você tem condições de desatar o nó do institucional, quer dizer, fazer mais avanços. Mas até agora não. Quer dizer, a forma como se manda é a mesma. Quem manda mudou. Mudou até certo ponto por causa desses processos que eu disse aqui, da recuperação da hegemonia por outros grupos. Mas o mecanismo decisório, quem toma decisão, quem controla, como é que faz, não mudou. Quer dizer, o padrão institucional não mudou. Então, nesse aspecto, a transição ficou bloqueada. Eu acho que esse é o problema atual. A transição, ela tem que se desbloquear, e para desbloquear, eu acho que tem que haver duas coisas. Primeiro, a Constituição tem que avançar, é preciso colocar mecanismos que façam a mudança, e segundo, para poder mudar o sistema, que eu acho que melou, tem que haver eleição direta do Presidente da República, o quanto antes. Quer dizer, depois da Constituição. É isso. Eu acho que foi uma felicidade minha não só estar aqui, como coincidir a minha vinda aqui com a do senador Fernando Henrique, porque ele tocou em pontos nos quais nós, embora não tenhamos conversado sobre essas coisas durante o processo, pensamos mais ou menos de maneira igual. Quanto ao papel da burguesia nacional, a minha divergência com o pensamento corrente tinha outra origem. Os mais velhos aqui, quer dizer, os muito mais velhos, devem saber que quando eu era muito jovem, eu fui trotskista. E os trotskistas brasileiros sempre defenderam uma teoria muito diferente da do Partido Comunista. Para eles, a burguesia brasileira era caudatária de interesses internacionais e, portanto, desempenhava um papel muito parecido com o papel desempenhado pela burguesia russa no tempo do czar. É claro que as referências dos trotskistas sempre eram com a União Soviética, né, com a Rússia e com a União Soviética. E tanto assim que o primeiro agrupamento trotskista se chamava Liga Bolchevique e Leninista, quer dizer, não havia um operário em São Paulo que soubesse o que queria dizer isso. Mas até ultimamente, ultimamente tem um centro de estudos, Mário Pedrosa, que existe em São Paulo, que recuperou as teses todas publicadas aqui na Europa, recuperou as da Europa e publicou. E outro dia eu discuti, eles publicaram um livro, essas teses todas, e outro dia discuti com um rapaz que foi ligado ao partido em São Paulo, e ele achou interessante e reconheceu que essas teses estavam certas e não as do partido. Mas isso aí não é um detalhe. Agora, a minha posição em relação aos acontecimentos foi muito parecida com a do Fernando Henrique, embora nesse tempo a gente não se falasse quase, não se conhecesse ligeiramente.
eu nunca acreditei que a burguesia nacional fosse se aliar ao proletariado, nem às classes populares, porque ela tinha interesses diferentes e opostos, e sobretudo por uma razão que talvez não tenha muita explicação sociológica, é mais de fundo psicológico, né? Porque a burguesia nacional, por alguma razão que eu não estudei, nem tenho tempo para estudar, nem meios para estudar isso, ela tem um caráter estritamente, muito arraigadamente espoliativo. Quer dizer, o burguês brasileiro é espoliador e predador. Essa é a característica. A gente pode ser amigo de algumas pessoas, o Fernando e eu somos amigos de alguns grandes empresários, o que não nos impede de perceber neles essa vocação espoliadora. Eles querem espoliar o povo, porque aí é uma questão que se liga muito às origens, né, dessa burguesia, muito alimentada primeiro pela cultura francesa e depois pela cultura americana, o que torna, na realidade, o burguês brasileiro um estrangeiro. Quer dizer, o povo brasileiro não tem nenhuma ligação com a burguesia brasileira, porque a burguesia brasileira se considera parte de um país que não é o país desse povo. Quer dizer, isso é uma coisa que talvez seja um pouco subjetiva, mas eu não tenho pretensão de ser cientista, né? Eu posso dizer isso sem arriscar dizer uma besteira. Agora, em relação a... Bom, aí nós fomos indo até 64. Os indícios eram muito preocupantes. A reação à greve, às grandes greves de 54, vocês devem estar lembrados que em São Paulo, em 54, houve uma série de greves muito importantes, de setores 54, sim. 53, né? Da qual surgiram líderes sindicais um pouco diferentes dos líderes sindicais existentes então. Naquele tempo, os grandes líderes sindicais eram o Hércules Correa, o Oswaldo Pacheco, o Bonfante de Maria, que era um grande organizador dos marítimos. Como diz o Fernando muito bem, eram todos líderes sindicais ligados a categorias que trabalhavam para o Estado. Era doqueiro, portuário, ferroviário, e correio, né? E o curioso é que na Rússia, quando veio a Revolução Bolchevique, o líder dos ferroviários e dos correios, que era muito importante, porque a Rússia é muito grande, então precisa ter a adesão do telegrafista ali, eles eram socialistas revolucionários, e o Lenin teve muito trabalho de convencê-los a aderir à Revolução. Aqui, os dirigentes eram ligados, esses dirigentes do aparelho do Estado, que trabalhavam em categorias ligadas ao Estado, eram todos ligados ao Partido Comunista. Os trotskistas tinham um líder sindical, num sindicato que sempre foi de tendência anarco-libertária e um pouco trotskista, que eram os gráficos. E naquele tempo, isso há 40 anos atrás, os gráficos eram importantes. Hoje não tem mais importância porque o gráfico era um operário. Hoje é uma datilógrafo da classe média baixa, não é mais proletariado isso. E esse líder sindical se chamava João da Costa Pimenta. Era o único líder sindical que os trotskistas tinham, era engraçado. Agora, na greve de 53 surgiram algumas lideranças diferentes, mas que foram logo cooptadas, não pelo Partido Comunista, mas eles aderiram ao seu Jânio Quadros. Quer dizer, imaginar que um líder sindical possa aderir ao Jânio é um absurdo hoje, mas é preciso ver isso como isso se dava naquela época, né? O Jânio ainda mantinha ele mantinha no meio do povo uma certa ilusão de um reformismo pequeno burguês, um moralismo muito rastaquera, mas que comovia as camadas populares.
Quando o golpe, eu persenti o golpe de 64 muito intimamente, porque eu era, nessa época, chefe da redação do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. E a conspiração começa na tarde em que o Odílio Diniz, os diretores do Estado telefonaram para ele e ele disse: não, eu não vou dar posse ao Jean Goulart. Aí vem a tentativa de não dar posse ao Jango, que foi derrotada com a campanha da legalidade, a qual aderiram setores importantes da burguesia de São Paulo, não sei por que razão, ou agentes intermediários. E aí o Jango é empossado e começa a conspiração. O Fernando Henrique se referiu a um episódio curioso, que em 64, quando houve, vocês devem saber, ou devem estar lembrados, de que o Jango tentou fazer aprovar no Congresso o estado de sítio. E o Miguel Arraes, que é meu amigo, um amigo de todos nós, ele veio do Rio. Ele vinha do Rio Grande e parou em São Paulo, mandou me chamar e ficou conversando comigo 1 hora para me convencer a votar contra, a trabalhar contra o estado de sítio, porque ele achava que o estado de sítio do Jean Goulart se dirigia contra os setores da esquerda brasileira. Isso é interessante. É possível que o Jango estivesse pensando em prender o Carlos Lacerda e prender o Arraes. Mas, de qualquer maneira, eu acho hoje que o estado de sítio do Jango era melhor do que aconteceu depois. Talvez até tivesse precipitado o golpe. Eu sei que, por causa dessa conversa do Arraes, de quem eu continuo muito amigo, eu convenci o Rubens Paiva, que é nosso amigo do Fernando, que era nosso amigo do Fernando e meu, a votar contra o estado de sítio. O Almino, o Rubem, todo mundo fizeram uma carga muito pesada contra o estado de sítio. No Congresso, o estado de sítio não passou. Porque esse temor que a esquerda tinha de que o Jango ia penalizá-la era muito forte. Eu não conheci esse episódio da Maria Antônia, mas eu senti isso em outros setores. Quer dizer, a maioria da esquerda brasileira achava que o Jango ia prender o pessoal da esquerda. É possível até que ele prendesse, porque havia ali uma certa rivalidade. Nesse período, é preciso assinalar um fato que passou desapercebido, porque são coisas que essas coisas não aparecem muito nos jornais. Houve um grande afluxo de opiniões esparsas. Eu, por exemplo, sou sem partido, né? Não tenho partido, e nessa época também eu não tinha. Mas eu era muito ligado a setores que tinham sido trotskistas. Nessa altura eu já tinha muita ligação com o pessoal do Partido Comunista, e também com os socialistas, que foram... O Partido Socialista era um partido um pouco parecido com o PMDB de hoje, que tinha teóricos marxistas lá dentro e tinha gente de direita dentro do Partido Socialista. O Partido Socialista nunca cresceu porque ficou sempre nesse dilema, nessa briga interna. Setores muito amplos da sociedade começaram a se dirigir para o PTB, que nessa época representava mais ou menos um nacionalismo progressista, uma coisa parecida com o que se entende hoje por esquerda, né? Quer dizer, se não tivesse havido o golpe de 64, é muito possível que se tivesse formado nessa ocasião uma grande frente progressista trabalhista. Isso que o Brizola quer fazer hoje teria sido feito naquela época, mas o golpe frustrou isso, naturalmente. Em relação ao golpe, quer dizer, eu fui percebendo que o golpe estava chegando, né? E eu só me recusava por uma razão
íntima, psicológica, porque eu era muito ligado afetivamente ao velho Júlio Mesquita, que já morreu, o pai do Júlio e do Rui. Eu só é uma coisa ingênua até minha, eu só me recusava a acreditar que eles estavam na conspiração, e eles estavam. Eu tinha muita discussão com o pessoal, porque eu dizia, não, mas o doutor Julinho não vai fazer isso, tá? E essa era uma ingenuidade minha, né? Mas isso é por causa da minha ligação com ele, que era muito forte. Bem, em 64, eu avisei o Arraes, avisei amigos meus que estavam em posição privilegiada, de que eu sentia que em São Paulo estava havendo uma conspiração eu notava uma conspiração muito acelerada. Aí o Jango mandou me chamar, ele mandou um avião aqui, e veio um assessor do Darcy Ribeiro me buscar para ir para Brasília para assumir um cargo que seria de controle das estações de televisão e de rádio. Eles tinham pensado porque a imprensa toda estava atacando muito o Jango, e eles queriam reagir de alguma maneira a isso. Eles me chamaram, eu tinha saído do Estado já nessa época. Bom, aí há um detalhe aí, uma tentativa de evitar o que aconteceu foi feita com a ida do Carvalho Pinto para o Ministério da Fazenda. Hoje em dia isso parece absurdo, porque o Carvalho Pinto foi assumindo posições cada vez mais conservadoras, mas ele podia representar uma média conciliatória para evitar o desenlace. Quer dizer, nós fizemos aí uma pequena conspiração pacífica e conseguimos levar o Carvalho Pinto para o Ministério. Mas ele durou... Eu saí antes do Ministério, saí alguns meses depois, ficaram lá o Hélio Bicudo, o pessoal, e ele acabou saindo. Nas últimas semanas do governo é que o Jango mandou me chamar. E ele tinha preparado um projeto que limitava o número de páginas de publicidade que os jornais podiam publicar. Isso era um projeto absurdo, que não tinha nenhuma chance de ser aprovado, não tinha... Nessa altura a sociedade toda estava muito mobilizada contra o governo. E eu acabei ficando ali uns dias e eu achei engraçado, eu disse, olha, esse projeto é uma besteira. Depois tinha aqueles amigos do Jango que ocupavam alguns lugares, tinha um amigo acho que chamava Radiobras nessa época, ou Telebras, eu não me lembro bem. Depois tinha outro na Agência Nacional, quer dizer, aquilo tudo estava dividido entre os amigos, tudo desarticulado. Tinha o general Assis Brasil, que garantia ao Jango que ele tinha um esquema militar, que o Jango não tinha de jeito nenhum. E o governo me deu a impressão de navegar num mar de sargassos, quer dizer, o governo estava encalhado totalmente, não tinha saída nenhuma. Nesse momento estoura o levante dos sargentos no Rio, dos fuzileiros, né? Eu estava em Brasília, e para vocês terem uma ideia da falta de articulação do governo, eu estava em Brasília e o governo não tinha nenhuma informação sobre nada. Eu telefonava todo dia para São Paulo, para minha mulher e para amigos meus, para saber o que estava acontecendo e passava para o governo. O governo estava totalmente no ar. Isso é literalmente verdadeiro, não é uma figura de retórica. O Darcy vai para o Rio para debelar a revolta, ou para conciliar com ela, volta para Brasília e, num jantar na Granja do Torto, onde ele morava, estavam o então deputado Marco Antônio Tavares Coelho, o então deputado e hoje também Fernando Santana, um construtor empreiteiro chamado Rebelo, e o Darcy. E eu e mais um assessor do Darcy, que já morreu, chamado Arthur Neves.
E o Darcy, então, começou a contar para nós como é que ele tinha resolvido a crise. Ele disse: eu fui buscar um almirante que é amaziado com uma doméstica. Bom, a primeira pergunta que eu fiz a ele foi, mas é muito curioso isso, e não tem nada de científico, mas é... Ele chegou e eu disse: olha, você mandou prender esse cabo Anselmo? Ele disse: não, por quê? Porque esse sujeito é da CIA. Quer dizer, aquilo foi uma percepção que eu tive de que aquele movimento tinha sido uma provocação. E, de fato, o cabo Anselmo depois, todo mundo ficou sabendo que ele aderiu, se não era nessa época, ele aderiu depois. O cabo Anselmo tem uma história engraçada. Ele era membro do partido, era estudante, foi infiltrado pelo Partido Comunista no meio dos fuzileiros. Eu acredito que ele já era infiltrado da CIA ou dos serviços secretos brasileiros no partido, no Partido Comunista. Eu perguntei para o Darcy: você mandou prender esse sujeito? Esse sujeito é da CIA. Ele disse: não, imagina, ele é... E o Aragão também, vocês não sabem, não sei se vocês sabem quem era o Aragão. Era um brigadeiro, almirante, era um almirante brigador e tal, mas que era um insensato, era um desatinado, né? Eu pedi ao Darcy que prendesse os dois, né? O Darcy disse: não, mas eles são nossos aliados, né? Para ver Bem, quando o Darcy disse que tinha nomeado um almirante que era amaziado com uma doméstica, e engraçado que o outro dia eu conversei, eu não me lembro com quem, eu estou tentando me lembrar, eu conversei com alguém que estava do outro lado e que me contou a reação indignada que eles tiveram quando ele soube disso, que o Darcy tinha nomeado esse almirante ministro. Tirou o ministro e botou esse aí. Quando o Darcy disse isso, eu levantei da mesa, nós estávamos jantando, pedi uma perua, fui para o aeroporto, porque eu disse: olha, vocês estão no chão, veio um golpe aí. Isso foi no dia 28 de março. Eu cheguei, tomei um avião da VASP sem passagem. Quem conseguiu me botar no avião foi o Oswaldo Guzmão, primo do Roberto Guzmão. Eu tomei esse avião, vim para São Paulo, avisei minha mulher e disse: olha, agora vem o golpe e nós todos vamos pagar muito caro por isso. Eu imaginava que o golpe ia durar muito tempo. E aí, depois do golpe, eu andei escondido um tempo, aliás, desnecessariamente, porque ninguém quis me matar nem me prender. E depois voltei, fiquei desempregado um tempo, depois comecei tudo de novo, comecei a trabalhar, fui trabalhar na Folha e tal. Depois, na Folha, aí é que tem a participação da Folha no surgimento do Lula, da Folha e do Mino Carta, que o Mino também ajudou muito o aparecimento do Lula. O Lula surgiu, e nesse ponto eu concordo inteiramente com o Fernando, com um pequeno adendo. O Lula surgiu precisamente porque ele tinha todas essas características. Quer dizer, as lutas iniciais do Lula são muito pontuais. Ele defendia salários, ele não defendia nenhuma posição política, nenhuma barganha, nada disso. Ele defendia melhora de vida da sua categoria. O trabalhador metalúrgico, num país subdesenvolvido como o Brasil, é um trabalhador de ponta. E naquele tempo, ainda mais, a indústria automobilística era uma indústria de ponta. Isso há 15 anos atrás, né? 10, 15 anos atrás. Ele surge por quê? Porque ele surge no meio, embora ele trabalhasse na Villares, ele surge no meio que era dominado totalmente, integralmente, pelas multinacionais, cujos gerentes, cujos chefes de departamento comercial já tinham negociado com o líder sindical na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Japão, na Suécia. Quer dizer, era gente que não via o movimento sindical como um inimigo político, mas via o proletariado como um sócio minoritário do desenvolvimento capitalista, que é uma coisa que a grande maioria dos empresários brasileiros ainda não entendeu.
Quer dizer, como é que a Europa... No Brasil há uma diferença muito grande entre o desenvolvimento da burguesia e o enriquecimento acelerado de uma camada cada vez menor da população, acompanhada de uma pauperização crescente de uma parcela da população, não é toda, mas é uma parcela da população. Tanto assim que vocês podem encontrar, talvez na própria Unicamp e certamente na USP, muitos jovens filhos de, muitos não digo, mas alguns filhos de metalúrgicos do ABC, que conseguem chegar à universidade, que é coisa que há 20 anos atrás não se concebia. Isso é uma coisa... Bem, o Lula surgiu nesse contexto, quer dizer, pelas condições nacionais de eliminação dos sindicatos como interlocutor válido do governo, e que nunca foram válidos, porque o Jango, que fez muita política com os sindicatos, fazia a política descrita pelo Fernando, quer dizer, ele fazia uma política de agrado e cooptação, e pelo fato do Lula trabalhar num setor que era dominado pelas multinacionais. Quer dizer, essa circunstância histórica, e também no caso geográfica, permitiu o aparecimento de lideranças que tinham, em relação à burguesia, uma outra vantagem. Era muito difícil, por exemplo, seria muito difícil, por exemplo, fazer passar o Oswaldo Pacheco como líder sindical naquela época, porque ele era ligado ao Partido Comunista. Mas o Lula, que não era ligado ao partido e que frequentemente tinha opiniões que podiam ser tomadas como contrárias ao Partido Comunista, não tinha, para a burguesia, para a classe dominante, não tinha essa mácula. Quer dizer, ele não era uma pessoa ligada ao Partido Comunista. O que prova também, de certa forma, o atraso da burguesia, da classe dominante brasileira, porque o Partido Comunista hoje é um animal muito domesticado e que não oferece nenhum perigo a ninguém, né? E o Lula, pelo contrário, é uma pessoa que tem, é um dirigente que tem a sua opção política e a sua vontade de ampliar as suas bases e de possivelmente conquistar o poder, como deve ser. Bem, o desenvolvimento político, aí começa a minha divergência com o pessoal que foi meu companheiro até então. E essas divergências, eu lamento dizer, aumentam a cada dia. Quem primeiro falou em Tancredo Neves para mim foi a direção do Partido Comunista Brasileiro, que me procurou em Paris em meados de outubro de 1983. Um detalhe pessoal, eu não conseguia trabalhar aqui e eu tinha saído da Folha em 79, durante a greve, e estava desempregado, me ofereceram um emprego na Europa. Quer dizer, aqui não tinha trabalho, mas tinha... Então eu tive que ir para a Europa. Já quando o pessoal estava voltando, eu fui para a Europa. Fiquei 2 anos em Londres, que eu tenho horror, e mais 2 anos em Paris, que eu também tenho horror. Menos, mas tenho. E lá o Partido Comunista me procurou o Cabo Dias, né? Como é o nome dele? O nosso amigo Jocondo Dias, o Hércules, o Malina, o Geraldão e mais um outro dirigente cujo nome eu não me lembro. Sim. E eles me falaram pela primeira vez no Tancredo, ao qual eu devotava um horror visceral, porque o Tancredo era, para mim, a representação de tudo que era mais conservador e reacionário. Quer dizer, isso também era um exagero meu, mas eu tinha do Tancredo uma opinião muito negativa. Então, quem me falou em Tancredo foi o Partido Comunista, que tinha revisto as suas teses, as suas posições e que tinha achado que... O Partido Comunista sempre teve uma tendência direitista, né? Isso não é
não é resquício trotskista meu, mas o partido sempre teve um viés direitista, né? E eu tenho muitos amigos no partido, isso aí não quer dizer nada. Mas eu fui muito contra essa solução. Eu disse, olha, isso aí não é... Eu já tinha sido induzido por um outro grupo de pessoas a apoiar a campanha de anistia. Eu era contra pedir anistia, porque eu não queria dar anistia. Eu conservo a opinião até hoje de que os militares que torturaram e mataram devem ser punidos e condenados e cumprir pena. Essa é a minha opinião. Agora, se isso aí é possível ou não é outro problema, né? É uma questão de correlação de força. Agora, eu acho que nós cedemos muito rapidamente. Quem me convenceu a apoiar a anistia foi o Mário Pedrosa, que vocês devem conhecer de nome, que tinha uma grande ascendência sobre mim, e minha mulher, que também tem grande ascendência e manda em mim. Então, eu fui no negócio da anistia e acabei assinando o manifesto e comparecendo ao Congresso e fazendo palestra, discutindo. Mas eu era contra pedir anistia, como era contra também a via pacífica da mudança de regime. Quer dizer, não que eu achasse que é possível fazer uma revolução, uma sublevação popular, mas eu achava que o regime tinha que esgotar-se até o fim. E eu relutei muito em apoiar o Tancredo Neves, mas quando cheguei ao Brasil, estava a campanha das diretas, que eu, aliás, achei uma total imprudência de pessoas como Ulisses, por exemplo, apoiar a campanha das diretas, porque se o povo brasileiro tivesse um pouquinho mais de informação, a campanha das diretas teria levado a um movimento muito parecido ao que aconteceu nas Filipinas, o que está praticamente acontecendo na Coreia, quer dizer, ia não crescendo até que o governo caísse, né? Agora, isso tudo é muito aleatório, né? Não se pode... Isso pode acontecer assim ou pode se dar ao contrário, né? Muito arriscado, de modo que as pessoas que procuravam o caminho da pressão popular pacífica talvez estivessem certos. Eu não sei, eu mantenho minha opinião de que talvez a gente devesse ter procurado um outro caminho, devia ter mantido a campanha das diretas até chegar a um estado de conflito aberto, de conflito não armado, mas de conflito de vontades, né? Agora, isso também precisa ver na prática como é que se dá isso. Quando eu cheguei aqui, aí comecei a fazer a campanha do Tancredo, porque era a saída que estava aí aberta. No dia que cai a emenda Dante de Oliveira, eu apoiei. Eu, no dia seguinte, disse, agora eu ir para o colégio votar no Tancredo na eleição indireta. Eu fui muito criticado por isso, não pelo Fernando Henrique, devo dizer, mas por outras pessoas que começaram a me chamar de tancredista. Eu não sei o que quer dizer isso, mas porque eu achava que, suponha que o Fernando, que como Ulisses era contra, ou eu ficasse contra, ou eu não tenho importância nenhuma, mas eu escrevia todo dia. Suponhamos que um número consistente de pessoas com poder de persuasão insistissem que os deputados não deveriam ir no colégio eleitoral. Aí, nesse caso, o Maluf se elegeria. O Maluf não se elegeu e perdeu a eleição porque o Tancredo ofereceu à nação que estava, como descreveu muito bem o Fernando Henrique, o governo estava sitiado, mas nós não podíamos entrar naquele castelo, porque o Tancredo ofereceu à burguesia e ao povo a ideia do desenvolvimento. Esse foi o toque mágico do Tancredo. Ele era um homem, não era muito inteligente não, mas era muito sensível, tinha muita sensibilidade e falava bem. Ele não dizia nada, mas falava para dentro.
nunca falou nada. Os discursos dele são sempre peças absolutamente vazias de conteúdo, mas ele tinha o dom de enganar o povo brasileiro, que se engana muito pela fala, né? Vê televisão, ouve rádio. Bem, ele ofereceu desenvolvimento, né? Isso aí que juntou, o que permitiu a passagem de uma parcela ponderável do PDS para o PFL, e aí também tem o trabalho feito por políticos do PMDB, inclusive eu creio que também o Fernando, que começaram a conversar, o pessoal do PDS mais acessível. Certamente o Severo Gomes foi um dos que fez isso, que eu sei, e muitos outros devem ter feito, quer dizer, começaram a convencer o pessoal do PDS que ali eles não teriam chance. E o Tancredo ganhou a eleição. Quando eu defendi a ida ao colégio eleitoral, eu fui muito criticado. Eu dizia, bom, suponha que a gente convença um número consistente de deputados a não votarem. Aí se elege o Maluf. O Maluf é o atraso, o Maluf vai recomeçar tudo, como disse muito bem o Fernando. Nós vamos para o exílio, vamos perder emprego. Porque o Maluf não só ele não entende nada de nada, como ele é muito sensível às soluções autoritárias. Quer dizer, ele tem um negócio, ele resolve autoritariamente, né? Ele não tem a sofisticação, por exemplo, do Jânio, né? O Jânio, aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, está todo mundo estranhando que ele não volte, né? Ou que está demorando para voltar. A tarefa do Jânio Quadros nessa eleição foi impedir que o Fernando Henrique se elegesse. Foi só essa. O trato, o acordo dele com a classe dominante foi esse. Ele estava aí para impedir que o Fernando se elegesse, impediu, através de 1001 recursos dele e de aliados inconscientes ou conscientes dele. E agora ele já fez o trabalho dele, já pode ir para casa, não precisa mais ficar aí, porque ele não entende nada mais da cidade, não. Bom, o Tancredo morreu, né? Felizmente. E a situação é essa, o Fernando descreveu muito bem, descreveu muito melhor do que eu poderia descrever. A transição parou, e eu acredito, e aqui eu divirjo do Fernando, eu acredito que essa Constituição será muito conservadora. E você tem dito que não será, né? Eu não sei se... Eu tenho que dizer isso. Mas eu acho que vai ser uma Constituição conservadora, e mais, eu avanço mais. Outro dia, conversando com o Felipe Gonzalez é engraçado, porque ele é um político, como todo socialista, ele está aí para arreglar com a burguesia, né? Ele fica... Todo líder socialista faz isso, né? A não ser o Allende. E o Olof Palme, por isso, foi morto, né? Ele pessoalmente é muito bolchevique, né? Ele tem opiniões muito leninistas, muito... E eu, então, concordei com ele com muitas coisas, né? Ele, por exemplo, ele acha que não tem a menor importância se o Sarney ficar mais um ano, menos um ano. Ele acha que isso não é relevante no processo de transição, que ele acha que isso pode demorar 10 anos, ou 15 anos, ou 5 anos. Ele acha que um ano a mais do Sarney não é relevante. É relevante porque o governo do Sarney está muito desgastado moralmente. Mas eu também perguntaria a vocês se seria possível substituir esse governo por um governo que também já não chegasse lá, e que não fosse de nós dois, por exemplo, que não chegasse lá já totalmente desmoralizado, quer dizer, ou desgastado moralmente. Quer dizer, é muito difícil. A quadra nacional é de desgaste moral de uma grande parcela da política, né, da área política. Agora, o Gonzalez me disse, eu estava conversando com ele, nós estávamos falando sobre o pacto político desejado por algumas forças, pelo Sarney. E eu disse a ele o seguinte: o pacto já foi feito nessa passagem, foi feito dentro do PMDB.
Quer dizer, o PMDB, ele representa esse pacto político, porque ele abriga progressistas, esquerdistas, liberais e conservadores, que se aliam às figuras mais conservadoras que há no parlamento nas votações, nas comissões. Então, eu acho que esse pacto, tem que procurar um pacto em torno de alguma coisa. Eu acho impossível negociar um pacto hoje, porque logo depois do Plano Bresser, que penalizou os trabalhadores sem ter cobrado da classe dominante nenhum sacrifício. Mas isso aí fica para outra vez, eu já falei demais e muito obrigado. A soviética para renovar os métodos de produção. E se vocês estão interessados nisso, tem um economista inglês chamado Eric Knov, que estuda muito a economia soviética e que vem tratando disso há mais de 5 anos. Eu tenho lido os artigos dele. Há mais de 5 anos ele vem tratando disso no período Brezhnev houve um recuo muito grande, mas... Então essas coisas não são sempre, né, muito claras, não se pode dizer que isso obedeceu a um projeto global ou não, isso é muito complicado. Bom, antes de passar a palavra para o auditório, eu queria tomar uma atitude que eu devia ter tomado a primeira vez que começou esse debate, que é o seguinte: quem se inscrever agora, levantar a mão ali, está inscrito. Quem não se inscrever, não se inscreve mais, porque nós somos 10h35 e a tentativa é de terminar aproximadamente em torno de 11 horas, em função dos compromissos do senador. Isso eu digo porque nos anteriores há sempre uma polêmica entre a mesa e o plenário, como se aqui fosse a ditadura e aí a democracia. E não é bem assim. Por favor. Pode ser. A pergunta para os dois debatedores é bem concisa, Marcon, você vai gostar. O que fazer com a dívida externa? Você quer uma resposta fácil? Não paga. Não paga e não dá confiança para os banqueiros. Bom, foi bom, tá vendo? Você vê que é curto e grosso. Mais um. Senador, eu me sinto muito à vontade para criticar-lhes, e o prefeito também. No dia 14 de novembro, eu estive em São Paulo e trabalhei em Embratel. O que acontece com o Embratel é uma coisa muito triste. Veja, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa, sou pequeno empresário. Eu disco para São Paulo 5, 6, 7 vezes dá bip, 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 ocupado. Dono desse carro ocupado. Isso o que significa? Que há 3, 4, 5 anos se faz investimento. O Toninho Malvadeza não faz investimento. Isso é muito triste, porque o que eles querem mostrar com isso? Que a Embratel não presta. Como eles querem mostrar que a Petrobras não presta? Como eles querem mostrar que a Siderbras não presta? Porque nós exportamos nosso minério e importamos o aço do Japão. Então eu não vejo, eu me sinto traído, como a outra pessoa falou aqui, eu não vejo do PMDB, eu não vejo dos partidos de esquerda, não vejo de ninguém descer do Planalto, em vez de discutir, eu vou ganhar tal cargo, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, vir aqui embaixo e falar com o povo. É muito bom que a Unicamp faz isso, é muito bom que o pessoal faz isso, e trazer para nós essa mensagem, porque, olha, se não for assim, nós não ficamos sabendo de nada. Quer dizer, é preciso descer, é preciso... O PMDB hoje é vidraça, já foi estilingue, mas não sabe se comportar nem como vidraça, nem como estilingue. Essa que é a verdade. Fica numa indecisão, deixa que eu chuto e ninguém chuta. A nossa dívida externa, o senhor deve saber muito bem, começou quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal, porque a dívida era de Portugal. Portugal com a Inglaterra. Então Portugal passou a dívida para o Brasil. E até hoje estamos nessa dívida. E o negócio vai longe. E eu acho o seguinte, que os nossos senhores ilustres governadores, o nosso senhor presidente da República, os nossos senadores, não fazem nada para acabar com essa dívida externa. O senhor está rindo, mas é uma coisa séria. É sério. E eu fui em São Paulo apoiar a sua candidatura. Tá? Eu saí de Campinas à noite e posei na casa do meu irmão para apoiar a sua candidatura. E eu levantei às 4 da manhã para apoiar o prefeito. E eu trabalhei no motorzinho. Tá? E não pedi nada para ele.
E ele se lembra de mim, entende? Eu sou um brasileiro como outro qualquer, eu sou engenheiro, mas eu tenho ciência do que acontece nesse país. Eu tenho conhecimento, e eu gostaria que isso se repetisse uma vez por mês, entende? Para brigar com jornalistas, como eu briguei ontem. Para exigir que haja mais democracia, porque não é democracia. Essa que é a verdade. A gente fala que a coisa está ruim, mas a gente se esquece, por exemplo, onde é que está a nossa pepita que o Figueiredo mostrou para o Brasil? Temos uma dívida externa do tamanho de uma pepita ou até maior, mas ninguém vem aqui embaixo criticar. O ex-deputado, o ex-ministro da Justiça, roubou. Eu posso ser preso agora, mas ele roubou escandalosamente. Hoje ele é deputado federal. Ele passou a ser deputado federal, porque ele era suplente. E o que é suplente deixou de ser suplente e passou a ser deputado federal. E, no entanto, ninguém vem falar isso aqui embaixo para nós, entende? É uma coisa muito séria, gente. É necessário que o PMDB e todos os outros partidos que estiverem aqui debatendo, que façam crítica, que digam para o povo o que está acontecendo. Faltou carne, faltou um monte de coisa no plano cruzado, e vai faltar sempre, porque uma coisa é muito justa, gente. É muito importante que todos saibam aqui, na Câmara Federal só tem latifundiário, só tem industrial, só tem capitalista, sobra 5 ou 6 na mão, que são democratas e que são do povo. O resto é tudo burguesia, entende? E não estão lá para defender nossos interesses, não. Estão lá para defender os seus interesses. E eu, me desculpe, senador, eu conheci o seu pai, me sentei do lado dele, o general Leônidas Cardoso, um homem muito inteligente, um homem muito bom, e que lutou pela Petrobras. E eu também lutei, eu corri da polícia, pintando a Petrobras é nossa. Muito obrigado. Muito bem. Olha, companheiro, primeiro, não cabe agradecer o voto, que o voto é de consciência. O que cabe é dizer o que a gente faz e pensa. Você lutou pela Petrobras, eu também. Fui processado por ela, fui preso, tive no exílio, isso não conta. A gente não deve, eu acho que nós não devemos subjetivar tanto a coisa, porque quando se perde uma noção, digamos assim, mais objetiva, fica difícil a conversa. Veja o seguinte, a dívida. A dívida não veio dos portugueses. Essa dívida que está aí, eu disse de onde veio da agora. Essa dívida foi colocada agora com um tipo de desenvolvimento criado pelo regime autoritário, não vem de antes, não. Quando o general, eu disse aqui, quando eu creio que foi o Médici terminou o governo, a dívida era de 9 bilhões de dólares. 12. Hoje é 106 bilhões de dólares. Foi do regime que aí está. Agora, também disse aqui, essa dívida, em grande parte, ela se deve ao fato de que houve uma aceitação de uma prática que não devia nunca ser aceita. Que diz respeito à taxa de juros flutuante. Agora, eu posso gritar, fazer demagogia, me matar pela rua, não vai alterar nada, a menos que você tenha condição de mudar o sistema internacional. Porque no Brasil, todos os países estão pagando por causa são 25 bilhões de dólares dessa dívida, é contábil. Vocês pensam que alguém roubou? Roubou. Mas quem roubou, ninguém vai pegar nunca. Porque roubou lá fora, na hora que coloca o dinheiro no banco, na hora que tem uma comissão, ninguém vai pegar isso nunca. E esse roubo todo, vamos supor que seja um roubo imenso, são 2 bilhões de dólares. Pois bem, os bancos, em pouco tempo, sem que isso apareça como roubo, por mera escrituração bancária, receberam 25 bilhões de dólares a mais. É todo o sistema que é assim. É todo um sistema que é assim. Então, é muito pouco objetivo quando se perde a noção dessas coisas e quando se pensa que é fácil resolver. Agora, o que cada um de nós está fazendo? O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu passei várias noites no computador do Senado, com a Constituinte, saí e nem vinha atenção a vocês, porque eu estava lutando, sabe para quê hoje? Para botar a reserva de mercado para definir a empresa nacional de forma correta, lá em Brasília. Agora eu preciso dizer a você que eu faço isso? Não tem cabimento. Os jornais dizem. Nós temos no Brasil uma visão errada da democracia. É pensar que alguém desceu do Planalto. Primeiro, eu não estou no Planalto. Segundo, não descemos coisa nenhuma, que isso aqui é cúpula. Descer lá no povo mesmo, e quase muito poucos vão, eu vou.
De modo que é fácil falar essas coisas, mas é muito difícil fazer. É muito difícil. Eu não estou querendo ser agressivo, apenas estou com entusiasmo, porque eu vi o seu entusiasmo também, dando satisfações a você do que você disse. É muito fácil dizer que tem 5 que não são da burguesia no Congresso, mas é mentira, perdoa a expressão, é mentira. Tem centenas de pessoas que lutam para que o Brasil não vá para trás e vá para frente. Centenas. E que precisam ser apoiados e não precisam... Como? Para falar de outro partido, todo o PT, boa parte do PDT, pelo menos metade do PMDB, para dizer em termos de quantidade. E veja o resultado das votações. O que nós precisamos é de apoio. Agora, quem é que sai de casa para apoiar? Pouca gente. Pouca gente. Quem é que faz pressão lá em Brasília? Os interesses organizados contra o povo. E muito poucos do povo. Pois é, mas nós estamos lutando. Eu não estou negando que exista isso. Mas é muito fácil fazer a crítica aqui. Agora, e é preciso fazer a crítica, é preciso fazer a crítica, mas essa crítica tem que ser uma crítica objetiva. Critica concretamente. Tem gente canalha? Tem. Quem? Quem votou contra a reforma agrária? Tem no PMDB? Tem. Eu digo, eu sou líder do PMDB e digo. Não é a maioria não, perdeu. É somando com outros que faz a maioria. É somando com outros partidos que faz a maioria. E não estou aqui para defender partido. Não é isso, não estou discutindo em termos sectários. Mas é preciso que, para que se possa mudar o Brasil, que se acredite em alguma coisa, e que pelo menos os que trabalham, pelo menos, e que são muitos, não são tão poucos assim, que se separe o joio do trigo, porque eu não posso aceitar o que está fazendo em Brasília. Estou cumprindo meu dever em Brasília. Estou cumprindo e dou satisfações sempre, como estou dando aqui hoje. E saio daqui com gente para discutir. E amanhã reúno deputados e vou para Brasília de novo. Essa é a rotina. Isso não faço mais do que obrigação. Mas eu acho que nesse momento em que vocês têm razão de se sentir frustrados e traídos, têm razão. Não nego isso. Por quê? Porque houve um processo objetivo em que aí é inequívoco. Houve uma tergiversação na condução política do Brasil. Houve. Então tem razão. Agora, ao assumir esta razão, nós não podemos perder de vista como se sai dessa. E se todo mundo joga fora a criança com água de banho, não tem saída. Fica tudo demagogia. E eu tenho horror à demagogia. De qualquer lado. Não faço e não gosto de ouvir. Não gosto de ouvir. Porque é fácil ouvir. Acho que terão todos nós estamos cobertos de razão de cobrar mais. Mas vamos ver com objetividade. É só cobrar dos outros ou de nós próprios? O que nós fazemos também como organização? Qual é a pressão que se tem? Quem milita efetivamente? Muita gente fala de base. Quem vai à favela? Quem vai à fábrica? Quem vai à porta de fábrica? Quem vai à universidade? Quem vai discutir com a empresa? Quem vai à igreja discutir? Quem vai discutir com os políticos? Quem cobra na hora necessária? Quem vai a comício? Não são muitos. Não são muitos. Não, é na rua, não é recebido, é na rua. Eu acho que nós temos que ter uma atitude muito mais franca nessa questão, se nós queremos mudar o Brasil. Eu acho que nós queremos mudar o Brasil. E se um companheiro como você, que fala com emoção, diz o que diz, me provoca uma reação forte, é porque você está lutando. Isso é importante, mas é preciso entender que essa luta não é uma luta só de um lado ou só de uns. Há muitos que lutam. E o fato de eu ser senador, eu sou porque tive milhões de votos. E tive milhões de votos porque eu lutei. E não me aponta um voto meu que tenha traído o povo. Desafio um voto que tenha traído o que eu disse na praça pública. Uma posição política que seja, ainda agora. Vou lá ao presidente e digo, faça a eleição ano que vem, que é a sua saída. E digo na rua a mesma coisa. E sou líder do governo. Quem faria isso? Alguns fazem. Então tem que haver coerência. E tem que haver, digamos, uma relação que seja uma relação igualitária. E é também um requerimento que eu acho que o político tem que ter, que se tiver vergonha na cara, de ser respeitado quando ele respeita o povo. Gostaria de fazer uma pergunta ao Fernando e ao Cláudio, um pouco na linha dessa colocação, ou seja, do momento que nós estamos discutindo, dos temas que nós estamos discutindo,
e relacionando um pouco com o nosso curso também. Nós tivemos em 61 uma experiência parlamentarista. Uma experiência frustrada, em parte porque foi o arranjo momentâneo para superar uma crise política que, enfim, poderia ter sido enfrentada de outra maneira, mas foi a solução para aquela crise política. Se coloca hoje a discussão do parlamentarismo, se fala de novo de um acordo político envolvendo o parlamentarismo, e, por outro lado, se discute que o parlamentarismo, muitos que defendem, inclusive, o parlamentarismo em princípio, ou como forma de governo moderna, questionam, no caso brasileiro, a falta de algumas condições para a implantação do parlamentarismo. Eu perguntaria primeiro ao Fernando, como participante do debate constituinte, e ao Cláudio, como o jornalista mais abalizado sobre o dia a dia político, a sua visão da possibilidade de adotarmos um regime parlamentarista nas circunstâncias atuais, tendo em vista a experiência histórica brasileira. Primeiro, com clareza, eu nunca defendi o parlamentarismo para o Brasil. Não que, em termos gerais, teóricos, o parlamentarismo não seja uma forma superior de organização do Estado e do poder. Mas nós aqui temos alguns problemas. Uns mais gerais e outros mais circunstanciais. Quais são os mais gerais? Nós temos um forte sistema clientelístico, em que a troca de favores é a norma na política. E essa troca de favores pode ser o vírus como a burocracia, ou em outros sistemas, pode ser o vírus que liquide o parlamentarismo. Eu só voto essa lei, eu sou no meio desse ministro, se você me der tal ou qual coisa. Isso é uma realidade. E essa realidade pode contaminar a forma parlamentar de governo. Segundo lugar, porque a administração pública brasileira, por esta mesma razão, é uma administração pública que não tem os critérios de objetividade, de concurso, de mérito e de independência. Quando muda alguém, cai uma porção de gente na burocracia, mesmo quando é do mesmo partido. Imagina quando muda de partido diferente. Então, é preciso ter uma mudança, uma reforma do Estado, para que o país possa suportar as flutuações dos regimes de gabinete. Em terceiro lugar, porque os partidos que nós dispomos são fracos, não têm estruturação partidária, não são previsores do voto. Ninguém pode saber em quem alguém vai votar quando diz de que partido é. Pode votar de forma muito diversificada, porque o partido não controla ideologicamente o voto. Muito poucos controlam, os que controlam não têm peso político no Brasil. E depois há uma razão circunstancial. É que toda a luta pela redemocratização no Brasil foi feita a partir da ideia de que era preciso eleger o presidente da República pelo voto direto. Então, num regime parlamentarista típico, não existe eleição do presidente da República pelo voto direto. Às vezes existe, como na França, mas já não é típico, ou em Portugal. Aqui, o presidente será eleito por 30 milhões de votos, porque a eleição é por 2 turnos. E o eleitorado tem 60 milhões. Alguém que recebe um mandato de 30 milhões de pessoas vem com muita impetuosidade para cumprir seu programa. E é uma força disruptiva, uma força de desorganização do regime parlamentar. Essas são as razões pelas quais eu acho complicado o regime parlamentarista. E uma outra razão. Num país como o nosso, em que o povo se sente tão longe do poder, e está, ele, pelo menos quando vota no presidente, ele tem a sensação de que está influindo diretamente na constituição do poder. Enquanto que no regime parlamentar, essa sensação vai se esvair, porque ele vai votar no deputado e não no presidente. Então, há muitas razões que me parece que obrigam uma reflexão sobre o parlamentarismo. Dito isto, a corrente majoritária na Assembleia Nacional Constituinte hoje é parlamentarista. Ela é parlamentarista a partir de 2 vertentes. Primeira, os que são historicamente parlamentaristas e que acham, eu não vou desenvolver o raciocínio, eles destroem cada um dos meus argumentos com outros argumentos. Segundo, há muitos que querem, de alguma maneira, terminar logo com o mandato do Sarney. Então, toca parlamentarismo nele, que não vai ter nem 5, nem 4, mas 3 anos de governo. Isso motiva muita gente também. Então, somando os que querem frear a influência do Sarney, com aqueles que são parlamentaristas históricos,
ou adeptos da tese parlamentarista, eu acho que a Assembleia Nacional Constituinte vai se manifestar pelo parlamentarismo. Vai fazer um parlamentarismo misto, de tipo francês ou português. E eu tenho medo dessa montagem, especialmente na penúltima versão, a atual está melhor, em que não se sabe muito bem qual é a atribuição do presidente, qual é a atribuição do primeiro-ministro, que isso pode ser uma geração contínua de fricções e de crises. Acho, portanto, que nessas circunstâncias, dado que a vontade parlamentar tende a ser majoritária, será majoritária, mesmo sendo eu contrário, em tese, para o Brasil, ao regime parlamentar, devo trabalhar para evitar que esse regime seja um regime mal feito. Que, pelo menos, já que vai ser parlamentar, que ele seja um regime que distribua bem as funções, e, especialmente, que não misture o que é do Executivo com o que é do Legislativo. É um engano passar funções do Executivo para o Legislativo. No momento em que o Legislativo se arroga a prerrogativa de tomar decisões administrativas, ele está capitulando da sua função fundamental, que é fiscalizadora, que é de determinar a lei e de fiscalizar o cumprimento. Quando ele mistura as funções, acaba com a barreira necessária no regime democrático do equilíbrio entre os poderes. E acho que é preciso, na Constituição, escoimar essa possibilidade de nós termos uma espécie de congressualismo, em que cada parlamentar vai mandar num pedaço do Estado. Se cada parlamentar for mandar num pedaço do Estado e começar a interferir aqui e ali no Executivo, ao invés de fazer o que tem que fazer, que é fiscalizar e prestar contas, o regime não vai longe. Eu acho que a situação é essa e vou trabalhar da maneira que acabei de dizer. Basicamente, eu concordo inteiramente com o Fernando. Acho que eu não acho importante uma coisa ou outra. Não acho que isso é fundamental, se é de um jeito ou de outro. O que é importante para mim é consolidar a democracia e fazer o povo saber o que é democracia e exercer o seu poder, o poder popular, na direção da defesa dos seus interesses. Isso é que eu acho fundamental. Agora, um ponto que o Fernando tocou de passagem é que me parece que um dos obstáculos mais importantes é que não existe no Brasil uma estrutura do serviço público capaz de suportar uma passagem para o parlamentarismo, porque nos regimes parlamentaristas europeus, a burocracia do Estado, que é essa que se referia ao Max Weber, ela é muito sólida, quer dizer, o ministro troca o ministro, mas tem o subsecretário de Estado que fica dirigindo o ministério. Você vê que na Itália, por exemplo, fica 2 ou 3 vezes sem governo e o país continua. Aqui nós vimos em São Paulo, mudou dentro do PMDB, mudou do grupo do Montoro para o grupo do Quercia, mudou todo mundo, quer dizer... Não há uma estrutura, eu não sei quanto tempo levaria para fazer isso, precisaria remodelar todo o serviço público e eu temo que um regime parlamentarista vai estabelecer um caos administrativo muito grande. E, embora eu ache que isso aí não é importante. Mas e também outra razão muito forte de ordem psicológica, que é a tigrada hoje, que é votar no presidente, né? O pessoal não está interessado muito em... O pessoal quer eleger um presidente porque tem gente que está com, sei lá, 30 e poucos anos ou 40 anos, que ainda não votou em presidente e quer ter esse gosto. Eu acho que devem ter esse gosto de votar no presidente que mande um pouco. Era só isso. Eu queria sugerir que... Quem que está inscrito aí? Os 4 aí? 3? 4? Queria propor o seguinte, colocar as 4 questões, uma em seguida da outra, e eles respondem em seguida, porque são 11 horas e o senador realmente tem um compromisso aí, ainda hoje à noite. Bom, a situação econômica internacional está muito complicada e a dívida externa ela é um problema enorme para os países do terceiro mundo. Esse mecanismo pareciera que vai explodir, que geraria crises econômicas, políticas, até a possibilidade de convulsões, revolução social, etc. e tal. Então, eu vou fazer um chute, eu vou colocar um cenário hipotético. A Constituinte
garante o capital estrangeiro, abre um pouco mais a economia, internaliza um pouco mais, por exemplo, essa questão da reserva do mercado. Os capitais chegam, se estabelecem plataformas industriais de exportação, modelo Formosa, etc. e tal, e isso produz no imediato um mini boom econômico, é decir, um crescimento. Aí o sistema de poder coopta novamente parcela da classe média, utiliza parte do crescimento para assistir aos mais pobres, e em 89 a direita se reagrupa e ganha a eleição direta com um candidato deles. Qual seria essa possibilidade de um cenário assim? A minha pergunta também tem a ver com a situação econômica atual. A gente percebe aí que com os desdobramentos agora pós-plano cruzado, ficou caótico o quadro e a gente volta a um quadro recessivo, com arroxo salarial, a questão da dívida sendo novamente privilegiada. Então eu perguntaria, porque nisso desembocou o próprio processo do Tancredo, né, aquela situação crítica do período 81-84. Eu perguntaria, quer dizer, a gente ouve falar muito que há necessidade da reforma financeira, a questão agrária, a questão da dívida de ser enfrentada com a força política. Então o senhor fala em corte nesse momento que a transição se exauriu. Tá certo? Então eu queria saber quais são as pontes, né, que tem que se lançar do castelo, a seu ver, né, para que se implemente de fato isso aí. Qual é o conjunto das forças sociais que devem, e de que maneira devem se articular para que se processe esse digamos, novo desenvolvimento capitalista, né, como você advoga, mais justo, né, com maior distribuição de renda, digamos assim. Uma coisa que não ficou clara para mim foi o seguinte: o senhor falou, senador, que em 64 antes de 64, no Jânio, havia no país uma corrente progressista, né, que levava o país a correntes progressistas e que isso foi derrubado por correntes direitistas, conservadoras. De que forma? E essas correntes até hoje influem muito na vida econômica e política do país, né? Quais seriam as formas? E hoje a gente vê que essas correntes progressistas estão tomando novo fôlego, né? Estão crescendo novamente. E quais as formas que nós, enquanto sociedade, e vocês, enquanto políticos, teriam para, na Constituinte, conseguir que essas forças não sejam novamente derrubadas, né? Que elas consigam, sei lá, pelo menos a metade do seu objetivo, conseguir trilhar o seu caminho. Bem, primeiro eu gostaria de me identificar. Eu sou do DCE da Unicamp e sou militante do PT. E eu achei muito estranha a colocação que foi feita na cobrança da militância e tal, né, do povo. Quer dizer, eu acho que muito da situação hoje que se encontra de desorganização, de falta de atuação de vários setores, está justamente decorrente da atuação política dos nossos políticos profissionais, né? Eu gostaria de aproveitar que a questão da memória do Brasil. Acho que o momento mais importante desses últimos anos foi a campanha das diretas. E nós chegamos a levar, no mesmo dia, no Anhangabaú, isso com o PT, o PMDB, o PDT, Igreja, PC, PCdoB, que na época ainda não estavam legalizados, 1,5 milhão de pessoas à rua. Ou seja, as pessoas se mobilizaram, assim. Se mobilizaram, romperam um período muito longo de ausência na rua, e o povo foi para a rua com muita força. E o PMDB traiu, fez o famoso acordo para uma saída possível na época. Quer dizer, eu acho que aí quem tem que cobrar agora somos nós que saímos às ruas, e que não sou eu, que sou militante do PT, que sou dirigente de uma entidade, mas o povo, que é 1,5 milhão de pessoas, que cobrariam agora, já que, segundo a própria avaliação sua, a transição está estagnada, chegou numa situação difícil, cobrar uma posição de saída, de avançar nessa transição.
o PT está chamando, agora para o dia 12, na Praça da Sé, no 12 de julho, um comício pró-diretas. A gente sabe que o povo já está de saco cheio com o Sarney, viu que ele não representa. Então, eu cobraria daqueles que mobilizaram aquele 1,5 milhão de pessoas e que hoje fazem uma avaliação que essa transição está estagnada, que recoloque uma saída que não seja simplesmente voltar para o presidente da República, mas uma saída alternativa, inclusive, para questões como o plano Bresser, essa política econômica e tudo mais, que a gente sabe que é fruto de uma falta maior de participação na via institucional e tal, que a gente entende do PT, puxando novamente a campanha das diretas, né, que é uma coisa que está, inclusive, em discussão na própria Constituinte. Obrigado. Vamos começar pela ordem inversa, pelo último. Com relação à questão da cobrança da campanha das diretas e da militância. É verdade, nós pusemos, mais de uma vez, centenas de milhares de pessoas na rua. Mas quem é nós que pusemos? Eu acho que é uma simplificação imaginar que foi simplesmente o PT ou o PMDB. Eu não tenho tempo para contar aqui a história miúda inclusive desses comícios do 1 milhão de pessoas. Se tivesse, vocês iam ver que, independentemente do voluntarismo, existem momentos em que a sociedade se movimenta e outros em que não. Quando não quer dizer que ela não vai voltar a se movimentar. E quando ela está se movimentando, não quer dizer que ela vai se movimentar sempre. A campanha das diretas foi fruto de um desgaste imenso do regime anterior e foi fruto também de que o povo viu que havia uma saída possível. O povo só marcha, só vai para a rua quando ele percebe que tem avanço. E quando ele percebe que esse avanço não vai lhe custar também um preço que ele não pode pagar. Que os líderes podem, os militantes podem, mas o povo não pode, não paga esse tipo de preço. Nós todos nos surpreendemos. O primeiro comício das diretas na Praça da Sé foi feito contra a opinião de todos os partidos. Todos. PT, PDT, PTB e PMDB. A opinião na época era que não havia condições de fazer o comício. Foi feito pela teimosia do Montoro, que assistiu o comício em Buenos Aires, na pós do Alfonsin, e veio aqui, teimou, e na marra fez o comício, e deu certo. E nós não tinha nem alto-falante, porque nós imaginávamos que iria pouca gente, e veio. O segundo, esse que deu 1 milhão de pessoas, foi fruto de um acordo meu com o Lula. Por quê? Porque ninguém queria o segundo comício, que todo mundo tinha a convicção de que o segundo comício ia ser uma desmoralização, porque o primeiro tinha sido muito bom e o segundo não seria bom. Então, nós não fizemos um comício, fizemos uma passeata, porque assim se calculava, faz uma passeata, se for menos gente que o comício, não fica feio. E deu 1 milhão de pessoas na rua. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque quando há certas condições propiciadoras, o povo avança. Eu fui a Cuiabá, a um comício pelo início de campanha de diretas. Agora, fui a Cuiabá, no meu partido, não sou do PT. Fui com o PMDB. Fui para a rua, foi com Dani de Oliveira, com Mário Covas e com 30 deputados. Olhei, vi de perto, vi a reação do povo, vi nas ruas. Ainda não é assim. O que não quer dizer que a militância não deva insistir, mas quer dizer que a liderança tem que medir o momento em que ela dá o passo. Porque se ela der o passo do vazio, simplesmente quebra a cara. E tem que escolher também, cada um vai escolher de acordo também com a sua estratégia partidária, e não com a estratégia do partido do outro. Isso é normal na vida política. Até que se chega ao entendimento. E esse entendimento, então, soma forças. Enquanto não somar forças, não tem, é pura ilusão imaginar que os partidos maiores vão dançar a música conforme os menores. Não vão. Num dado momento, eu espero que possamos dançar juntos a mesma música e que seja a música que interesse ao povo. Haverá um momento. Campanha antes de terminar a Constituinte não vai funcionar. Não vai funcionar porque, nesse momento, a campanha tem que ser para pressionar na Constituinte a definição da data da direta. É essa a campanha. Se não se colocar lá na Constituição a data da direta, o povo não vai para a rua, porque ele vai perceber que as forças se organizaram de maneira a sufocar a possibilidade da eleição. Preciso que haja uma coisa palpável, para que, com responsabilidade, se proponha ao povo e mobilize o povo. Eu acho que chegará esse momento, mas nós estamos ainda
numa fase de começar a encher a piscina. Não dá para jogar que quebra a cabeça. Com relação às questões econômicas que foram aqui perguntadas. Pois não. Eu só queria saber do senhor o seguinte: o nível de deteriorização que está a vida nacional e a economia nacional, alguém vai sustentar o Sarney até novembro de 188? Eu não disse isso. Eu disse outra coisa. Eu não disse isso, você só não pode me pedir que eu diga o que eu não posso. Agora, mas eu não disse isso. Não, eu não disse isso. Você pode ser que até que você tenha razão. Eu estou dizendo que a mobilização, agora, do que eu vi, ainda não está assim. A mobilização das diretas foi um processo longo. Antes disso, antes de pensar em Sarney, aí sim entra na questão econômica. A população vai se movimentar por salário. Vai se movimentar por salário. E se o cenário que foi aqui posto, o primeiro que fez a pergunta, se aquele cenário tivesse alguma viabilidade, eu diria que ele tem razão, que a direita podia eventualmente fazer isso. Eu não vejo viabilidade naquele cenário. Eu não vejo que nos próximos meses, até 89, até 88, que haja condição de uma recuperação da economia. Nós entramos num ciclo econômico muito negativo. Então, o cenário de fazer uma economia de exportação, tudo isso é imaginação tecnocrática. Alguns, eu já vi até nos jornais, até ministros falando nisso. Mas até se materializar, imaginando que se materialize, leva um tempo imenso. Não vai acontecer isso. Eu não tenho uma previsão de, nos próximos anos, se ter uma saída econômica que possa satisfazer. E isso vem a outra questão que foi posta aqui a respeito do plano Bresser, etc., etc. Porque o plano Bresser está fazendo o quê? Está tentando ver se controla a inflação. É isso. Inflação de 20, 25, 30, não tem jeito. Não há gatilho que segure. O assalariado perde com a inflação, mesmo que tenha o gatilho. Então, o plano pode ter qualquer outra roupagem. A medida dele, do êxito ou do seu fracasso, vai ser saber se ele controla ou não a inflação. Eu vou torcer para que controle. Evidente. Porque se não controlar a inflação, significa penalizar o salariado. E significa desorganizar a economia. Não tem nenhum passo em seguida a isso, a não ser militar. A não ser militar, que é um passo que eu não quero. Então, eu acho que é bom que se controle, e não atrapalha em nada o desenvolvimento político, senão que ajuda o desenvolvimento político. Então, eu acho que a questão, a meu ver, é essa. Do ponto de vista econômico, eu não sou pessoa de esconder pensamentos, não vejo que exista uma alternativa de saída que seja fácil da economia. Quem quer que esteja lá, conversei com economistas de todos os partidos, nenhum dá alternativas que não sejam alternativas que passam por um caminho muito duro e, portanto, eu não vejo um cenário de facilidades. A outra questão, que não respondi ainda, da Constituinte. Eu não tenho essa visão, já hoje me perguntaram no PMDB a respeito disso, eu não tenho essa visão, ou não, foi aqui, de que a Constituinte, foi o Cláudio que disse, vai ser necessariamente conservadora. Eu não tenho. A Constituição não vai ser socialista, é óbvio. E muita gente mede a partir de um parâmetro que é socialista. Aí não há o que fazer, estão fora do mundo. Porque como é que você vai fazer uma Constituição socialista para um país que não fez nenhuma transformação social importante? Não pode. Se pedir da Constituição respostas que sejam não capitalistas, quem faz isso não está enxergando um palmo que está acontecendo. Então, afastado dessa hipótese, que não estará contemplada na Constituição, não há nenhuma força que pressione nessa direção, nem que suporte esse processo, nem que aguente esse processo. O que se pode querer de uma Constituição? Ampliar o espaço democrático e não colocar óbices para que a sociedade se transforme. No texto atual, na área econômica, existem óbices para que a sociedade se transforme. Na parte agrária, é um desastre. Está sendo mudado antes do voto do plenário, por nós mesmos, porque é mecanismo, porque cada comissão votou de um jeito, então dá para compatibilizar. Na parte agrária, eu acho que não dá. Mas na parte da empresa, já disse que estamos mexendo, e na parte relativa a vários setores se está mexendo. O que fazer? Se a esquerda, se os progressistas ficarem simplesmente afirmando seus objetivos e princípios, não vai funcionar nada. Melhor fazer aqui, ou no púlpito, ou na universidade, ou no partido.
porque vai simplesmente não fazer aliança com o resto. Eles são minoria na Constituinte. Minoria na Constituinte. Então, como é que, sendo minoria, você pode conseguir que não haja uma Constituição que seja retrógrada? É fazendo com que o centro se desloque para esse lado. Não tem outro caminho. É possível isso? Em algumas matérias sim, em outras não. Em algumas matérias dá para fazer, em outras não dá para fazer. Há consciência disso? Há consciência disso. Na ação política concreta, eu diria que os partidos estão tendo, o de esquerda, progressistas, estão tendo um comportamento bastante responsável frente aos seus objetivos políticos. No que dizem na rua é diferente. Propõem mundos e fundos, cobram do PMDB, criticam, e está certo. Na hora da ação política não estão fazendo isso. Estão entendendo que é preciso chegar a uma série de negociações dentro da Constituinte, porque se depois estiver escrito lá, leva muitas décadas para mudar. Então, quem tem responsabilidade política, quem não é demagogo, quem não gosta apenas de exaltar a plateia, mas tem responsabilidade histórica e quer fazer o povo realmente avançar, e muita gente é assim na Constituinte, dos vários partidos, nessa altura estão tomando as medidas necessárias para que se forme uma frente informal de apoio às mudanças que levem à formação de uma Constituição que seja moderna, progressista e que permita o país e o povo se transformarem. Muito bem, eu queria passar a palavra para o reitor, que vai, no certo sentido, encerrar, e em seguida o senador e o Cláudio têm uma última palavra nesse nosso curso aqui. Bem, eu queria basicamente dizer que me parece que o curso cumpriu totalmente os seus objetivos. Tivemos aqui uma assistência bastante significativa, muito grande, especialmente do público que nós queríamos atingir, o público jovem, os estudantes, basicamente. Acho que foram discutidos temas relevantes, importantes. Tivemos depoimento caloroso de muitos dos participantes da nossa história política. E também gostaria de dizer que a Unicamp espera poder patrocinar outros cursos como este. Queria deixar o meu agradecimento, o reconhecimento, não o agradecimento, o reconhecimento da Universidade, a colaboração da Prefeitura Municipal de Campinas, na pessoa do seu prefeito, José Roberto Magalhães Teixeira, pelo copatrocínio neste curso, neste evento. Queria expressar o meu reconhecimento ao Paulo Marcum, que nos trouxe a sugestão inicial. Devemos reconhecer a ele o mérito da iniciativa, do curso, da sua sensibilidade para o tema e para a forma e como desenvolver o curso. E agradecer aos nossos participantes, aqui hoje representados pelo Fernando e pelo Cláudio, mas a todos que participaram no curso. Quero deixar de público o reconhecimento da universidade, porque sei que para cada um deles foi um grande sacrifício deslocar-se a Campinas, em momentos em que estão envolvidos em outras tarefas muito importantes, para discutir com os estudantes, com a população em geral, temas de tamanha relevância. E aos estudantes, aos participantes do curso, o reconhecimento da universidade por terem apoiado esta iniciativa, que era uma grande incógnita há 2 meses atrás. Muito obrigado. Cláudio, quer dizer alguma coisa? Então tá bom, ninguém quer dizer nada, eu só queria agradecer aos que participaram. Ao prefeito. Seguinte, eu queria dizer do orgulho da Prefeitura Municipal de Campinas ter participado deste seminário, porque nós entendemos que é uma obrigação do poder público em participar, em fazer com que a memória do país, uma memória que está tão curta, mas já esquecida por alguns, seja revitalizada, para que erros passados não se cometam no presente, como também no futuro próximo. E também dizer que eu concordo plenamente com o que foi sugerido aí pelos participantes, no sentido de novos encontros como esse, se fazem necessários, eu acho obrigatório mesmo. E eu já quero, ao lado da Unicamp, pedindo para a Unicamp que coordene um trabalho nesse sentido, para fazer uma análise da nossa proposta de governo.
quando nós somos candidatos, nós imprimimos uma proposta do nosso governo baseada no nosso partido. E agora, já passados 4 anos, eu acho que seria interessante que as pessoas que participaram da nossa campanha, as pessoas que participam da vida política de Campinas, da vida pública, também façam uma análise dessa proposta. Então, eu convido a Unicamp, que no mês de agosto, para a gente fazer uma análise da proposta do governo que nos elegeu o PMDB para dirigir a cidade.